O que você faria se percebesse que seu país estava trilhando o caminho da tirania? Se visse um homem acumulando poder de maneira desmedida, tentaria detê-lo? Mesmo que esse homem fosse um de seus amigos mais próximos e aliados? No vídeo de hoje te contaremos a história por trás do assassinato de Júlio César, um dos maiores conquistadores romanos de toda a história. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender de uma vez por todas todos os mistérios que cercam a morte de Júlio César. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Marco Júnior Bruto, senador romano do século I a.C., se deparou com desafios éticos e políticos monumentais ao perceber que sua pátria, Roma, estava trilhando o perigoso caminho em direção à tirania. O cerne de seus dilemas éticos residia na delicada balança entre a lealdade a um amigo próximo e aliado, Júlio César, e a responsabilidade moral de proteger os princípios fundamentais da República Romana. A lealdade pessoal e a amizade de Bruto com César adicionaram uma camada complexa aos seus dilemas éticos. Afinal, César não era apenas um líder político, mas alguém que tratou Bruto com grande consideração, perdoando-o e promovendo-o a cargos importantes. Esse relacionamento próximo tornou a perspectiva de se opor a César uma decisão ainda mais difícil e angustiante para Bruto. O fardo ético de Bruto se acentuou diante do poder crescente e das ações questionáveis de Júlio César. O líder romano, após anos de triunfos militares e vitórias em guerras civis, acumulou uma influência desmedida. Sua nomeação como ditador perpétuo, concedendo poderes praticamente ilimitados, foi o ponto culminante que acendeu o alerta ético para Bruto e outros senadores. Os constantes pensamentos de Bruto não estavam apenas enraizados na lealdade pessoal, mas também na defesa de valores republicanos que datavam de séculos. Bruto alegava ser descendente de Lúcio Júnior Bruto, figura importantíssima na derrubada do rei tirano conhecido como Tarquínio, o Soberbo. A responsabilidade de Bruto para com a história e os ideais republicanos adicionava uma dimensão ética profunda à sua decisão. Portanto, ao enfrentar a ideia da tirania, Marco Júnior Bruto estava imerso em uma encruzilhada ética única. Sua luta entre lealdade pessoal com o amigo e a preservação dos princípios republicanos destaca a dificuldade das escolhas. Júlio César era muito querido e amado pelo povo romano. A forma como Júlio César subiu para ser cônsul e depois virou ditador para sempre preocupou muitos senadores romanos. Isso porque ele ficou muito rico, ganhou muitas guerras e fez coisas que o povo gostava. Essas ações fizeram com que os senadores ficassem com medo de que a República Romana, que era baseada em todos terem uma parte do poder, estivesse em perigo. Eles achavam que César podia querer voltar com a ideia de um rei, o que era algo que eles não queriam. A conspiração dos libertadores, liderada pelo senador Caio Cássio Longino, foi uma resposta decidida ao crescente poder e à ameaça à República Romana representados por Júlio César. O objetivo primordial do grupo era preservar os princípios republicanos e evitar o ressurgimento de uma monarquia, temor que ganhou força com as ações de César, incluindo seu título de ditador perpétuo. Marco Júnior Bruto, figura central nessa trama, enfrentou a si mesmo, deixando de lado a sua lealdade ao então amigo e deu sua participação na conspiração. Sua proximidade com César e as concessões pessoais feitas deixou sua vida um verdadeiro tormento. O dilema ético de Bruto se intensificou, uma vez que ele não apenas considerou a preservação da República,
mas também ponderou sobre a lealdade para com um homem que o tratara como um filho e o elevou a posições de destaque. As concessões feitas por César a Bruto, incluindo o perdão e a aceitação como conselheiro privado, tornaram a decisão de Bruto ainda mais angustiante. Ao se aliar a Pompeu durante a Guerra Civil, Bruto experimentou a clemência de César, um gesto que adicionou uma dimensão pessoal ao conflito iminente entre os libertadores e o líder romano. A escolha de participar da conspiração foi um ato de coragem e sacrifício, pois Bruto, apesar de ter hesitado, acreditava que sua decisão era essencial para a preservação dos ideais republicanos e o impedimento da ascensão monárquica. A participação de Bruto na conspiração culminou no trágico episódio do assassinato de Júlio César no Senado romano, marcando um ponto de virada na história romana e gerando consequências imprevisíveis dali em diante. O trágico assassinato de Júlio César, ocorrido em 15 de março de 44 a.C., foi um momento crucial na história romana que desencadeou uma série de eventos impactantes e transformadores. Os 60 conspiradores, entre eles Marco Júnior Bruto, agiram no Senado, esfaqueando César brutalmente em um ato que pretendia preservar a República Romana e evitar a concentração excessiva de poder nas mãos de um único líder. Mas fazendo isso, eles cometeram um grande erro. Eles subestimaram a revolta do povo. A morte de Júlio César teve repercussões imediatas e duradouras. A popularidade de César entre o povo romano, conquistada através de suas vitórias militares e ações populistas, gerou uma reação intensa. Marco Antônio, um amigo próximo de César, surgiu como uma figura líder, aproveitando a oportunidade para inflamar as massas e questionar a legitimidade do assassinato. O caos político se instalou em Roma, com a expulsão dos libertadores, o grupo de conspiradores liderado por Caio Cássio Longino e Marco Júnior Bruto. A cidade estava imersa em tumulto e incerteza, enquanto a população, dividida em suas opiniões sobre César, respondia de maneira efervescente às mudanças dramáticas. Uma série de guerras civis ecoaram por todo o Império Romano. Esses conflitos, conhecidos como as guerras civis pós-César, tiveram impactos significativos nas estruturas de poder e nas instituições romanas. O vácuo de liderança deixado pela morte de César levou a lutas pelo poder entre figuras influentes, incluindo Marco Antônio, Otaviano, futuro imperador Augusto, e outros líderes militares. O desfecho dessas guerras marcou o fim da República Romana e o início do Principado, com Otaviano emergindo como o primeiro imperador de Roma. O curso da história romana foi irrevogavelmente alterado, consolidando o poder nas mãos de um único governante, apesar das intenções iniciais dos conspiradores. O legado de Marco Júnior Bruto é de um traidor e, ao mesmo tempo, de um defensor da democracia. Mas, no final das contas, a sua traição para o seu amigo, no qual tinha relação de pai e filho, sempre é o que terá mais peso na história. Você teria coragem de assassinar alguém que te considera como filho? Pois é, Bruto teve. Segundo reza a história, César lutou ferozmente contra todos no Senado até ver Bruto. Apesar da famosa frase "Et tu, Brute", escrita por Shakespeare, não sabemos quais foram as últimas palavras de César. Certas fontes antigas afirmam que ele não disse nada, enquanto outras registram a frase "Tu também, meu filho", alimentando a especulação de que Bruto fosse filho ilegítimo de César. Mas todos concordam que quando César viu Bruto entre seus agressores, ele cobriu o rosto e parou de resistir, caindo no chão depois de ter sido esfaqueado 23 vezes. A maioria dos outros senadores fugiu enquanto os assassinos se refugiaram no Monte Capitolino. Bruto, diante da sua derrota moral, suicidou-se. Quanto ao próprio Bruto, poucas figuras históricas inspiraram um legado tão contraditório. Mas até hoje, mais de 2000 anos depois, questões sobre o preço da liberdade,
O conflito entre a lealdade pessoal e ideais universais e as consequências não intencionais permanecem mais relevantes que nunca. E você? O que achou da morte de Júlio César e da traição de Bruto? Deixe nos comentários a sua opinião sobre ele. De qualquer forma, agradeço por assistir. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como os 4 maiores conquistadores de todos os tempos morreram de forma assustadoramente macabra. Até o próximo vídeo.